Olá, queridos irmãos e amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Neste próximo domingo, a nossa lição estará falando sobre o homem do pecado. Lição de número 11, que tem justamente este título, o homem do pecado, se referindo ao anticristo. Mas, afinal de contas, quem é a figura, a pessoa, o personagem do anticristo? É um personagem histórico ou é um personagem folclórico? Afinal de contas, quando é que o anticristo vai se manifestar? Antes ou depois do arrebatamento da igreja? Afinal de contas, quem é a besta que subiu do mar e quem é a besta que subiu da terra? Afinal de contas, a igreja passará ou não passará pela grande tribulação? Estas e outras questões serão debatidas, discutidas, conversadas e ensinadas pelo professor em sala de aula. Por isso, é muito importante que estejamos atentos, pois escatologia, que é a parte da teologia que estuda as coisas futuras, é uma matéria muito complexa. Complexa porque ela envolve várias correntes, várias linhas de pensamentos teológicos. E é importante que o professor oriente seus alunos de acordo com o credo da sua denominação, de acordo com a postura teológica do seu pastor e da sua liderança. Pois bem, o homem do pecado. Nesta lição, nós abordaremos pelo menos 3 pontos específicos, 3 objetivos específicos. No primeiro tópico, falaremos sobre o anticristo propriamente dito. Quem ele é? Como ele atua? No tópico de número 2, nós estaremos falando sobre a missão do anticristo. Qual é o propósito da sua vinda? O que ele virá fazer e o que ele fará na terra? E já no tópico número 3, estaremos estudando sobre a destruição do anticristo. Então é importante que o professor estude bastante, pois, afinal de contas, como eu já disse, escatologia é um tema muito complexo, muito complicado. Com certeza não dará para que o professor, em 45 ou 50 minutos, ou até mesmo em 1 hora, possa dirimir todas as dúvidas. Então, como não vai dar tempo de falar todo o assunto, é importante, repito, que o professor se prenda aos tópicos e aos objetivos propostos. Se não, vejamos, primeiro tópico, quem é o anticristo? Ou quem é o homem do pecado? O homem do pecado, ou o anticristo, como assim nós o denominamos, será um político mundial que irá dominar, que irá governar, que irá presidir, que irá reinar de forma mundial sobre toda a face da terra. O homem do pecado será um político, um articulador, um estadista com o poder de Satanás para convencer as pessoas de que ele é o solucionador de todos os problemas da humanidade. É bom então lembrar que por essa sua denominação anticristo, ele não será um homem do bem. Ele poderá até mesmo se apresentar como um homem do bem. E diz a Bíblia que nos 3 primeiros anos, ou nos 3 anos e meio iniciais do seu reinado, ele promoverá uma falsa paz. Porém, após esses 3 anos e meio, ele quebrará o acordo com Israel e passará a perseguir Israel. Pois diz a Bíblia que ele se porá no lugar de Deus ou no lugar de Cristo e tentará assim convencer a Israel de que ele é o Messias. Mas Israel, ao ser alertado por Deus, pelas 2 testemunhas e por tantos outros fatores, de que aquele homem não é o homem escolhido por Deus, que o homem escolhido de Deus foi Jesus Cristo lá atrás, então Israel se voltará contra este homem e este homem se voltará contra Israel, sendo ele o dominador do mundo, sendo ele o presidente do mundo, sendo ele o rei deste mundo em sua época, em seu contexto cronológico. Diz a Bíblia que Israel fugirá deste homem. Então,
é importante nós frisarmos para os alunos que este homem, o anticristo, ele é uma pessoa não do bem, ele será uma pessoa do mal, mesmo porque ele ganha certas expressões de denominações na Bíblia Sagrada. Por exemplo, no texto, na leitura bíblica em classe, que nós acabamos de ler, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3, fala que ele é o homem do pecado. Ainda neste mesmo versículo, diz que ele é o filho da perdição. E ao longo deste tópico, deste primeiro tópico, nós encontraremos algumas outras definições e denominações para o homem do pecado. A Bíblia diz em 1 João 2,18 que ele é o anticristo. A Bíblia diz em Apocalipse 13:1 que ele é a besta que subiu do mar. A Bíblia diz em Daniel capítulo 9, versículo 26, que ele é o príncipe que há de vir. A Bíblia diz em João 5,43 que ele é aquele que despreza o pai e despreza o filho. E tem tantas outras definições para o homem do pecado. O anticristo, uma pessoa dotada de um poder convencedor, de um argumento tão forte que convencerá a humanidade que ele é o salvador do mundo, o salvador dos problemas do mundo. Então nós precisamos estar atentos em identificar o anticristo. No tópico de número 2, nós estudaremos sobre a missão do anticristo. E nesta sua missão, a Bíblia, ou melhor, a revista, nos apresenta que será uma missão quádrupla. Ele vai se voltar contra Deus, ele vai se voltar contra Israel, ele vai se voltar contra Jesus e ele vai se voltar contra a igreja. Não necessariamente nesta ordem, porém a quádrupla missão do anticristo é justamente esta: se voltar contra Deus, se voltar contra Israel, se voltar contra Jesus e se voltar contra a igreja. Também na nossa leitura bíblica em classe está dizendo que no versículo 4, o qual, ele no caso, vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo terá esta missão quádrupla. Primeiro, se opor contra Deus. Segundo, se opor contra Israel, porque Israel é o povo representante de Deus na face da terra. E nós que somos dispensacionalistas clássicos, entendemos que por ocasião da volta de Jesus, a igreja é retirada da terra e dá-se início a uma nova dispensação, a uma nova fase, a um novo período no qual Deus tratará com Israel em relação ao Messias. E é dentro deste contexto que o anticristo perseguirá a Israel, porque uma das suas missões é ser anti-Israel. Então nós podemos dizer que este homem do pecado, ele será anti-Deus, ele será anti-Israel, ele será também anti-igreja ou contra a igreja, mesmo porque a igreja, Jesus irá arrebatar para a sua glória. Antes de estarmos falando sobre o arrebatamento da igreja propriamente dito, é importante que o professor, em sala de aula, quando for falar do anticristo, leia Apocalipse capítulo 13, os primeiros versículos, porque os primeiros versículos de Apocalipse 13 trata justamente do perfil e das atividades do homem do pecado. E eu gostaria de ler rapidamente este texto que vai até o versículo 10 do capítulo 13 de Apocalipse. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças
um monte de blasfêmias. Eu vou continuar a leitura, porém, é importante entendermos que a Bíblia, ou mesmo o livro de Apocalipse, possui muitas linguagens figuradas. Porém, quando nós estudamos o contexto de tudo, nós entendemos exatamente sobre quem ou sobre que a Bíblia está falando. E neste contexto aqui, do capítulo 13, a Bíblia está falando justamente do anticristo, do perfil e das atividades do anticristo. Versículo 2: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono e grande poderio. O dragão aqui é o próprio diabo, Satanás, que dá para a besta que subiu do mar todo o poder e o poderio e o domínio. Versículo 3: Eu vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, o diabo, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitaram sobre a face da terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, esta passagem de Apocalipse capítulo 13 fala justamente do perfil do anticristo. Uma pessoa que terá um poder de influência e argumentação e articulação muito grande, porque receberá do próprio diabo este poder para influenciar, para convencer a humanidade. No texto que lemos também diz que ele terá uma ferida em uma de suas cabeças, uma ferida mortal, porém ele será curado, dando a entender que através de alguns prodígios, de alguns milagres e algumas maravilhas, todo o povo, toda a humanidade vai se render ao seu governo, vai se render ao seu poderio. Então, como estávamos dizendo, no tópico número 2,